As eleições norte-americanas estão aí prestes a acontecer e no primeiro debate, Donald Trump já chegou com uma bomba pro lado da sociedade. Não da sociedade, mas a gente pode falar que especificamente em cima da Ucrânia, né? Depois dos depoimentos que foram feitos naquela prévia, né? Naquela campanha eleitoral e agora no primeiro debate feito entre o Trump e o Biden, a gente viu o quanto que o Trump vai pecar em cima da Ucrânia, né? E isso tá fazendo com que a maioria dos representantes da Ucrânia fiquem um pouco preocupados sobre como vai ser o futuro deles perante a guerra. Chegando ao ponto até dos Estados Unidos e até mesmo da OTAN entrar no meio e falar, olha, fica aí, confia que a Rússia não vai conseguir tomar território. Só que assim, uma das coisas que eu mais duvido no mundo é que a Rússia não tenha força para destruir a Ucrânia. E acredito que com as eleições dos Estados Unidos, muita coisa vai mudar para muito país. E principalmente para a Ucrânia no meio dessa guerra. E você vai entender o porquê, tá? Primeiro, vamos começar. A Rússia tem aí um grande poder bélico, né? E isso aí não é surpresa para ninguém, todo mundo sabe disso, sabe que a Rússia, em comparação à Ucrânia, ela é 1000 vezes mais poderosa do que a Ucrânia. É tanto que a gente tá vendo o tanto de apoio que a Rússia tá pegando durante essa guerra e o tanto de apoio que a Ucrânia tá pegando durante essa guerra. 3 vezes maior e mesmo assim ela não conseguiu tomar territórios russos e sim tá perdendo os seus territórios ou então tá só mantendo estável a situação até agora durante a guerra, tá? E o que acontece? Ela está dependendo completamente de financiamento de vários países, incluindo os Estados Unidos, que é um dos principais financiadores dessa guerra. A gente sabe que os Estados Unidos está ali injetando tanta, mas tanta grana naquela guerra, que chegou ao ponto dos próprios norte-americanos se incomodarem com tanto de dinheiro que foi injetado na Ucrânia e não terem retorno praticamente nenhum durante um período longo de guerra. E aí, juntou os norte-americanos, juntou os europeus, praticamente a OTAN inteira para ajudar a própria Ucrânia a conseguir ganhar a guerra, chegando ao ponto de enviar armas para atacar o território russo, ou seja, um nível extremo onde a Ucrânia colocou os carros nas frentes dos bois e agora tá dando uma de louca, atacando o território russo sem ter conquistado o seu próprio território, né? E assim, para piorar a situação, Donald Trump chegou depois dessas falas e disse que, olha, fazem o que vocês quiserem com a Ucrânia. Foi literalmente isso com qualquer membro da OTAN, né? Ele já tinha deixado claro bem antes, mas quando foi feito esse debate presidencial, ele já jogou na cara, na risca mesmo, falando, é isso aqui, pronto. O que eu tô falando, eu não tô brincando, eu tô falando verdade. Se eu ganhar, ó, tô nem aí pra nenhum país, é problema de vocês que conseguem se virar com a arma que vocês produziram e o que vocês fizeram, porque os Estados Unidos não vai financiar mais nada em país nenhum. Isso aí foi um recado direto para a Ucrânia. A gente não precisa nem dizer o porquê, né? Primeiro que a Ucrânia ainda não é um membro definitivo da OTAN, e a gente sabe disso, está recebendo o apoio da OTAN, mas ele não é um membro da OTAN. E aliás, outro fato também é que se a OTAN quer financiar a guerra, segundo Trump, podem financiar, não tem problema, só não contem com os próprios Estados Unidos, né? E como os Estados Unidos é o grande financiador, está injetando bilhões na Ucrânia, a Ucrânia vai ter um declínio, ou seja, ela subiu 4 escadas para depois, no final, ter uma rampa que vai jogar ela lá embaixo, que vai ser o Donald Trump sendo presidente dos Estados Unidos. Ou seja, será que ela vai conseguir manter essa guerra se Trump realmente cumprir com o que ele disse? Porque assim, os outros países estão dando financiamentos. Legal, beleza. Será que se os Estados Unidos, que é o principal, que começou junto com a Ucrânia, parar de financiar, os outros também não vão parar ou vão continuar apoiando a Ucrânia e definitivamente do que aconteça claramente com os Estados Unidos e com Donald Trump? Vão querer continuar persistindo nisso? Talvez um possível conflito maior para eles? Será que é lucrativo para eles? Tem que pensar desse jeito porque isso aí pode mudar muito durante o jogo da Ucrânia, principalmente agora com as eleições norte-americanas, eleições francesas e assim, né? Outras eleições que a gente teve, como do próprio Parlamento Europeu, que também pode ser um problema muito, mas muito grande, tá, gente? Porque assim, eu tenho certeza que estamos vendo aí que a França vai ter eleições hoje, né? Então, praticamente, a gente vai ver que ou amanhã ou depois de amanhã a gente já tem um resultado definitivo de como é o parlamento francês e dependendo do que o próprio Macron coloque sobre financiamento da Ucrânia, enviar tropas, essas coisas, o parlamento vai barrar. Porque a gente está tendo uma grande, mas uma grande exceção da direita na Europa, ou seja,
claramente vem com uma ideia um pouco mais nacionalista e sem intervenção direta em outros países de fora, ou seja, cada vez mais a Ucrânia vai ficar isolada nessa guerra lutando contra a Rússia, eu acredito, né? Assim, embora tem gente que fala, como propriamente os representantes da OTAN, fala que a Ucrânia não vai perder a guerra para a própria Rússia. Só que a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer. Até com financiamento de outros países, a Ucrânia já está passando por dificuldade, está custando aí fazer ataques. Imagina se a Ucrânia se encontra sozinha nessa guerra. Será que ela vai conseguir combater contra a Rússia ou não, né? Isso aí pode dizer que tomou uma guerra meio generalizada. A gente viu que a guerra saiu do foco da própria Ucrânia, tá sendo só o combate territorial na Ucrânia e na Rússia, mas tá virando uma guerra entre dois polos, entre o polo da OTAN e o polo entre os países que a Rússia tá apoiando, ou seja, claramente Coreia do Norte, a gente tá vendo Cuba, e tá vendo também o próprio Vietnã entrando no meio disso, tá virando uma guerra assim de dois grupos praticamente que a gente tá olhando de novo, né? Então, provavelmente, eu acredito que a preocupação da Ucrânia não seja à toa. Porque se Donald Trump entrar, as eleições dos Estados Unidos têm o poder para tomar o rumo de dois países, não só o rumo dos Estados Unidos próprio, mas também o rumo da guerra da Ucrânia, que ultimamente está dependendo demais dos Estados Unidos para conseguir se manter durante esse período de guerra, né? E assim, sem financiamento, não tem armas enviadas, sem armas enviadas, a Ucrânia não consegue combater o ataque russo. Duas opções, os russos vão para cima com tudo, ou então os russos, dependentemente do que aconteça, larga e deixa aí a Deus dará, então faz uma proposta de paz, ou então a gente vê alguma coisa nesse sentido, né, gente? Mas assim, opção boa para a Ucrânia, se caso Donald Trump ganhar, não vem, e até mesmo a gente sabe que Donald Trump não vai apoiar claramente essa intervenção tão grande na Ucrânia, até mesmo porque a gente já viu que teve influências realmente russas nas eleições em 2016, e assim, né, a relação entre o próprio Trump, querendo ou não apoiando o Biden, né, vamos falar desse fala, o Trump e a Rússia, a gente tem que ver que ele tá tipo, fica na sua, resolve os problemas pra ele, não interfere no meu, a Rússia também não interfere no seu, e fica mais ou menos nessa ida. Ou seja, o Trump ele não entra tão em conflitos tão amplos assim. Ele entra nos conflitos sim, durante a presidência dele a gente viu que ele entra em vários conflitos, mas em conflitos amplos, como o Biden tem, de gerar um financiamento grande, de gastar dinheiro, de investir grana em outros países, o Trump ele não costuma muito fazer isso não, tá? Então a gente pode ver que isso vai ser um probleminha muito, mas muito grande para esses países que estão dependendo de dinheiro de guerra, principalmente dos Estados Unidos e até mesmo da Europa, porque assim, né, o que está acontecendo na Europa pode mudar bastante também qual o rumo dos próprios financiadores dessa guerra, a gente pode dizer, o rumo das próprias pessoas que estão enviando dinheiro para a Ucrânia, para a OTAN, pode mudar o rumo de praticamente tudo o que está acontecendo no mundo. A gente está vendo uma troca muito grande da esquerda para a direita no mundo e, acredite ou não, isso aí vai mudar também as políticas e a economia que está acontecendo nos países e completamente no mundo.